Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Thiago Sagatti e este aqui é o meu canal. Espero que vocês tenham gostado das aulas anteriores. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre sujeito oculto e sujeito indeterminado. Uma dúvida que muita gente tem na hora de classificar esses dois tipos de sujeito. Belezinha? Antes de começar, vamos nos lembrar o que é o sujeito. Sujeito é o termo da oração sobre o qual se diz algo, ok? Então, sempre que eu disser alguma coisa sobre algum termo da oração, esse termo vai ser o sujeito. Belezinha? Bom, vamos lá então. Vamos entender um pouquinho a diferença entre sujeito oculto e sujeito indeterminado. Antes de começar, vamos ver essas três informações que nós temos sobre o sujeito oculto. Ele é um sujeito que existe, é um sujeito que não aparece, mas é um sujeito que eu sei quem é. Ele fica facilmente identificável na oração. Eu consigo localizá-lo de maneira bem simples, bem fácil. Então, olha só. Vestias um belo casaco na cerimônia. Quem vestias? Ah, olha só que legal. Como eu tenho aqui essa terminação verbal, esse as, tudo indica que quem vestias era tu. Como se eu estivesse falando com uma pessoa, em segunda pessoa do singular. Belezinha? Então, tu vestias um belo vestido, um belo casaco, desculpa, na cerimônia de posse. Beleza? Moramos em Sorocaba. A mesma coisa, olha só que interessante. Moramos em Sorocaba. Quem indica isso é essa terminação do verbo mos, que é uma desinência verbal. E olha só que legal. Os vestibulares, os concursos, às vezes, gostam de pregar uma peça nos candidatos, ok? Eles sabem que todo mundo aprende como sujeito oculto, ok? Que é o sujeito que está implícito na oração, e aí eles acabam mostrando outras possibilidades de nomes. Então, olha só, ele pode ser chamado também de sujeito elíptico, que vem da figura de linguagem elipse. Aquela figura de linguagem que omite um termo na oração, que emite um termo no contexto, mas eu consigo identificá-lo de maneira fácil. Também existe ele pode ser chamado também de desinencial. Por que desinencial? Justamente por causa da terminação do verbo, que nós chamamos de desinência. E aí, ele dá base para um quarto nome, olha só. É um sujeito determinado pela desinência verbal, ok? E aí, resumindo essa informação, eu posso chamá-lo de desinencial. Então é possível encontrarmos esses quatro nomes aí pela frente quando estudarmos sujeito oculto. Belezinha? Mas entenda, sujeito oculto é aquele que não aparece na oração, mas eu consigo, pelo contexto, identificar facilmente quem é. Então, olha só. Aqui, no caso, seria o tu, porque a desinência verbal nos mostra isso. Aqui, o nós, ok? Também, porque a desinência verbal nos mostra isso. Belezinha? Agora, o sujeito indeterminado. Esse sujeito indeterminado, ele também tem três informações que devemos guardar e não esquecer mais. Então, olha só. É um sujeito que existe, por isso ele ser chamado sujeito. Ele não aparece na oração. E eu não sei quem é. Olha só que interessante. Aqui, no oculto, ele existe e não aparece. Aqui também, ele existe e não aparece. A diferença, no oculto, eu sei quem é. E aqui no determinado, eu não sei quem é. Ok? Vamos ver? Desculpa aí, galera. Caçaram o prefeito. Bom, para achar o sujeito de uma oração, eu sempre vou fazer a pergunta quem para o verbo. Quem caçaram o prefeito? Eles. Ah, mas está errado então, Thiago. Está no sujeito determinado, mas se é eles, eu sei que é eles. Mas olha só que interessante. Eu não consigo definir exatamente quem são eles. É um homem e uma mulher? Eles. Dois homens, duas mulheres? É eles, elas. 50 pessoas? 20 pessoas? Enfim, não sei. Caçaram o prefeito. Ok? Eles caçaram. E quem são eles? Não consigo identificar. Existe? Existe. Aparece aqui na oração? Não aparece. Eu sei quem é? Não sei quem é. Belezinha? Não consigo definir exatamente quem seja esse sujeito. Por isso ele é chamado de sujeito indeterminado. E olha só, a estrutura dele. Sempre, 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 o verbo vai estar na terceira pessoa do plural. Belezinha? Acreditou-se em falsas promessas. Quem acreditou-se em falsas promessas? Ah, alguém. Quem é esse alguém? Mais uma vez, eu não consigo definir. Eu não sei quem é. Existe, não aparece aqui na oração, e eu não sei quem é. Olha, ok? Olha a estrutura. Terceira pessoa do singular. Porém, o que acontece? Nós temos essa partícula, essa palavrinha se, que aparece aqui.
essa partícula nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Então, toda vez que eu tiver um sujeito indeterminado, na minha estrutura, eu tenho que verificar duas situações. Se o verbo da oração está na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, acompanhado dessa partícula pequenininha aqui, essa palavrinha C, que nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito. É muito importante ficar atento a esse nome, porque na próxima aula a gente vai falar sobre um outro tipo de sujeito que também usa essa partícula C. E aí, para você não confundir, né, é interessante guardar bem os nomes. Beleza? Espero que tenha gostado. Se você curtiu, se inscreva aqui no meu canal. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, pessoas!